Boa tarde, pessoal. O meu grupo vai falar sobre a abordagem do equino com cólica. O grupo é composto pelo Felipe Augusto, pela Fernanda Pereira, pela Júlia Antoniassi, pela Lavínia Oliveira, pela Luana Garcia e por mim, Thaís Gonçalves. Então, para dar início ao nosso tema, gostaríamos de começar definindo a cólica. Ela tem origem em latim, que é definida como um paroxismo, né? Ou seja, uma dor aguda, uma dor abdominal aguda. Frequentemente, ela pode ser causada por espasmos, obstrução ou até torção. E essa dor abdominal, ela pode ter sim origem de outros órgãos sem ser gastrointestinal, mas nos equinos a principal causa de cólica são problemas no trato gastrointestinal. Mas não podemos descartar, né, essas outras origens, como origem pancreática, origem lá nos órgãos do sistema geniturinário, pode ser devido a uma pancreatite ou até mesmo uma rabdomiólise. Cursa, né? Como que vai apresentar ali essa síndrome de cólica nos equinos? Ela inicia, né, com uma dor abdominal, com o animal sentindo um desconforto, podendo apresentar-se diversas formas, com distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, e até com disfunção de órgãos vitais, como o pulmão e o coração. Por isso é essencial essa abordagem correta, essa abordagem inicial para um prognóstico melhor para o paciente. A cólica, ela pode ser classificada de diversas formas, e uma das classificações é de acordo com os sistemas. Então, por exemplo, ela pode ser classificada devido a uma obstrução simples. Essa obstrução simples é quando não tem um comprometimento sanguíneo ali da irrigação do órgão. Já a obstrução por estrangulação, temos já o comprometimento sanguíneo ali da irrigação daquele órgão. Também tem a classificação devido a uma enterite, devido a uma peritonite, devido a uma ulceração ou ainda idiopática, quando não se tem o conhecimento da causa daquela cólica. Outra classificação, pessoal, extremamente importante para esses primeiros momentos de atendimento clínico, né, nessa primeira abordagem, é a classificação quanto à duração da cólica. Ela pode ser aguda, ela pode ser crônica e ela ainda pode ser recorrente. A cólica aguda é aquela que acontece em menos de 24, menos de 36 horas. Já a crônica é aquela que está se cursando, né, por mais de 36 horas, por mais de 24 e 36 horas. E as recorrentes são aqueles múltiplos episódios de cólicas que estão acontecendo ali há mais de 2 dias naquele paciente. Então, o médico veterinário determinar, né, nesse momento de anamnese, qual é a classificação dessa cólica em decorrência da duração é muito importante para ele saber os primeiros passos que ele precisa tomar nesses primeiros momentos de atendimento. Qual que seria ali a abordagem ideal, né, do clínico nesses primeiros momentos de atendimento? Então, a maioria das decisões em relação a tratamento e prognóstico, elas vão depender dos dados de um bom exame físico, de uma boa anamnese. Então, é muito importante esses primeiros momentos serem feitos com muita cautela, né? Então, o clínico ele precisa ali desenvolver protocolos consistentes e sistemáticos para a realização desse exame físico, de forma que os dados obtidos eles sejam verdadeiros, né? E eles sejam concisos. No entanto, esses parâmetros obtidos, muitas vezes, eles sozinhos, eles não vão ser muito específicos. Então, é muito importante a associação de exames, tanto clínicos quanto exames laboratoriais, e muitas vezes não só um exame laboratorial, como mais de um, mais de dois e assim vai, para poder ter ali uma decisão boa em relação ao tratamento e prognóstico. Dando continuidade, temos então o atendimento clínico. O atendimento clínico apresenta fundamental importância para o animal com cólica, pois através dessa abordagem, principalmente a abordagem inicial, o profissional irá avaliar os parâmetros do animal, verificando os sinais de dor e sua severidade, para que com muita rapidez dê início ao seu tratamento. Quanto mais rápido se iniciar o tratamento, maior serão as chances de sucesso do procedimento e, consequentemente, da recuperação do animal. O atendimento clínico deve ser realizado, então, com muita atenção para que o melhor tratamento seja realizado.
tendo em vista que a cólica ela está entre as principais causas de morte em equinos, com exceção das mortes por idade avançada. E agora, falando um pouco sobre o exame clínico, o objetivo da avaliação clínica do paciente com cólica deve ser o diagnóstico da doença ou do processo inerente à dor abdominal. Ele pode ser dividido em anamnese, procedimentos físicos e interpretação clínica e os meios complementares para o diagnóstico. Com relação à anamnese, ela é essencial para chegar a um diagnóstico definitivo e também se divide em dados históricos gerais, que inclui o habitat do animal, se ele vive estabulado, a pasto, a alimentação, qual tipo, a quantidade, a frequência, a rotina diária, a utilização, história médica, se o animal faz algum controle parasitário, em dados históricos recentes, incluindo a duração da cólica, qual foi a última alimentação, ingestão de água e alimentos, se teve alguma alteração recente na alimentação, se ele fez uso de alguma medicação, o manejo do animal, transporte, rotina de exercício, possibilidade de ingestão de corpos estranhos, entre outros. E os dados individuais relativos à cólica atual, que estão relacionados com o grau de dor, última defecação, sudação, quais são os sinais observados, por exemplo, se o animal está rolando, se ele está pontapeando o abdômen, se ele olha o flanco, avaliar se ocorrem melhorias com o caminhar do animal, se ele já fez algum tratamento, se tiveram cólicas anteriores, entre outras causas. Agora, com relação ao exame físico, a maioria das decisões relativas ao tratamento e prognóstico do paciente de cólica são efetuadas tendo por base os dados obtidos no exame físico. Deve incluir a observação do paciente à distância, avaliando o comportamento, atitude, postura, grau e frequência da dor, avaliação dos sistemas cardiovascular e respiratório, a caracterização do estado das membranas mucosas quanto à cor, o tempo de preenchimento capilar e também a lubrificação, que servem para avaliar o grau de perfusão e hidratação do animal, a aferição da temperatura retal, que é um parâmetro crítico, porque auxilia na determinação da categoria que pertence à cólica em questão, e ela deve ser realizada antes da palpação retal, porque a entrada de ar no reto provoca uma diminuição artificial da temperatura. Ainda como parte do exame físico, a avaliação da motilidade gastrointestinal pode ser efetuada por meio da auscultação do abdômen, e os sons abdominais são avaliados quanto à frequência, duração, intensidade e localização. A sondagem nasogástrica deve ser considerada como uma extensão do exame físico no equino com cólica, e ela é não só um método de diagnóstico, mas também um método de tratamento, porque ela possibilita a evacuação de fluidos de ingesta e a descompressão gasosa, aliviando a dor e prevenindo ruptura gástrica. Ela é recomendada em todos os pacientes com cólica. A palpação retal, que também é uma das técnicas de diagnóstico mais importantes na avaliação do paciente e que será melhor relatada à frente, no momento da palpação pode ainda realizar a avaliação das fezes, verificando se há presença de areia, algum parasita, sangue, para direcionar uma possível causa, e verificar se houve alguma distensão abdominal. Com relação aos meios complementares para chegar ao diagnóstico, pode-se citar os achados clínicos anteriormente citados no momento do exame físico, a exemplo de achados na sondagem, na palpação, além de parâmetros laboratoriais e abdominocentese, que serão relatados mais à frente. Existe também a endoscopia, que possibilita o diagnóstico de impactação gástrica, ulceração, ingestão de corpos estranhos, a ecografia, que é muito útil em cavalos pequenos e polvos, nos quais a palpação retal não é muito aconselhada, e também nos cavalos adultos, uma vez que ela permite avaliar o abdômen cranial, e a laparoscopia, que é utilizada em pacientes com cólica que manifestam sinais que são insuficientes para concluir se indica um tratamento cirúrgico ou se prossegue com tratamento clínico. Porém, ela tem sido limitada aos casos de cólica crônica ou recorrente. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre exames complementares. Não só ao diagnóstico, tá? Mas complementar pode também falar um pouquinho do prognóstico desse animal, do possível tratamento, se é cirúrgico ou não. E temos entre eles, de parâmetros laboratoriais, nós temos o hematócrito, a concentração plasmática de proteínas totais, a determinação da concentração de fibrinogênio plasmático, contagem de leucócitos, a gente vai ver se é importante ou não, se é significativo ou não, análise dos gases sanguíneos e a concentração de lactato plasmático.
Vamos começar então com hematócrito. O hematócrito normal de um cavalo saudável é de 35% a 42%. Acima de 45% já é significativo, a gente já precisa prestar atenção nisso. Acima de 60%, a gente já pode associar a uma possível lesão severa que está acontecendo com esse animal. Só que antes disso, nós precisamos levar alguns fatores em consideração, já que o hematócrito varia, por exemplo, com a raça, com a condição física, com o programa de treino, com o grau de excitação, com histórico de desparasitação. Por exemplo, raças de sangue quente, quando comparadas com raças de sangue frio, apresentam hematócrito superior. Agora, quando o animal está com endoparasitismo crônico, esse hematócrito deve estar lá embaixo. Assim, né? Possivelmente está bem baixo. Agora, dor ou estação faz com que o hematócrito suba, ele aumenta, porque nós temos uma contração esplênica, nós temos ativação do sistema nervoso simpático que libera catecolaminas, então a gente tem um aumento desse hematócrito. Por isso, é interessante a gente prestar atenção e levar em consideração para ver se é significativo ou não. Falando agora sobre a concentração plasmática de proteínas totais. Esse parâmetro, de proteínas totais, ele é algo que não varia com a condição física do animal, nem quanto à raça diferente do hematócrito. Então, a gente pode levar em consideração os valores entre 6 e 7 gramas por decilitro como normal. De uma forma geral, um paciente com cólica, a gente vai observar aumento de hematócrito e aumento de proteínas totais, os dois juntos aumentados. Isso ocorre porque esse animal ele acaba perdendo muito fluido isotônico, tanto do sangue quanto do espaço extracelular, para o intestino estrangulado, o intestino obstruído ou até para a cavidade peritoneal. E esse animal ele acaba não ingerindo muita água, porque ele está com dor, enfim, está incomodado, e ele acaba perdendo, tanto na urina quanto no suor. Então, ele não consegue repor, e isso acaba fazendo com que temos o aumento dos dois parâmetros. Só que, por exemplo, a gente pode ter um HT aumentado e um PT normal. Isso quer dizer o quê? Que pode estar acontecendo uma contração esplênica, como a gente já falou lá no primeiro parâmetro. Quando tem um HT normal e um PT diminuído, eu posso ter outra situação. A proteína total ela pode estar sendo perdida, essas proteínas podem estar indo para a cavidade abdominal, como resultado de um processo de peritonite, como um processo de infarto intestinal, ou até mesmo perda de proteína para o lume intestinal, graças a um processo de enterite. Determinação da concentração de fibrinogênio plasmático. Esse parâmetro é muito interessante e útil na identificação de processos inflamatórios, porque a gente sabe que o fibrinogênio ele é uma proteína de fase aguda, ou seja, num processo inflamatório ele atinge 48 a 72 horas o seu pico máximo, de concentração. Só que quando a gente se trata de equinos, esse parâmetro ele se torna ainda melhor porque ele é muito mais fiável e sensível do que a contagem de leucócitos. A gente sabe que o animal, mesmo tendo um processo inflamatório, para ocorrer uma leucocitose demora um tempo e é um pouco mais, vamos dizer, difícil, Então, quando a gente pede o fibrinogênio, ele já fala pra gente, olha, tá tendo um processo inflamatório com 48 a 72 horas. Então, que fique já avisado para o próximo slide, a contagem de leucócitos, ela se torna fichinha, comparado à determinação de fibrinogênio na circulação. Outra coisa, então, que a gente pode concluir com isso é que ele vai ser um indicador de peritonite, de enterite, abscessos abdominais e entre outros processos inflamatórios. E até nesse trabalho de Pedrosa 2008, a gente vai ver lá no final as referências, esse parâmetro, ele acaba sendo um parâmetro também de monitoração da resposta à antibioterapia. A contagem total de glóbulos brancos, no caso os leucócitos, é útil na detecção de situações nas quais o tratamento cirúrgico é contraindicado, ou seja, em lesões não cirúrgicas. Geralmente, os pacientes que apresentam uma peritonite severa, ou até uma enterite, ou a doença de Protomac, ele tem uma leucopenia, que é indicativa de uma situação de sepse ou até de endotoxemia.
A leucocitose, ou seja, o aumento de leucócitos, ela não é muito comum em pacientes de cólica. Então, ela pode estar presente, um animal com leucocitose pode ser por conta de duodenite, jejunite proximal e de abscessos intraabdominais. A análise dos gases sanguíneos, ela é um bom parâmetro na avaliação da severidade do choque e pode também ser indicativa na presença de uma lesão do intestino delgado, por exemplo. No quadro clínico de cólica, no início do quadro, os animais eles acabam apresentando uma alcalose ligeira, porque a gente tem uma hiperventilação mecânica, né? Esse animal com dor, ele acaba respirando mais vezes por minuto, vamos dizer assim. E aí a gente tem uma alcalose respiratória. Por outro lado, a alcalose persistente, ela acompanha os processos obstrutivos do intestino delgado, ou até as obstruções funcionais, por exemplo, devido a deslocamento do colo maior. Nesse caso, isso ocorre porque há refluxo gástrico e, junto com isso, a gente tem a perda de íons de hidrogênio e cloro, que ficam retidos no estômago, então acaba tendo essa alcalose. Já um animal com acidose, a acidose metabólica, ela se desenvolve à medida que a lesão progride e se torna mais severa devido ao colapso circulatório e o choque. Agora a gente vai ter que pensar um pouco na fisiologia para entender por que ocorre essa acidose metabólica. Em condições em que tem uma insuficiente perfusão e com até metabolismo anaeróbio, a gente tem uma produção de ácido lático. Essa produção de ácido lático desenvolve uma acidose. E em situação onde a gente ocorre frequente lesão, né, de estrangulamento, quando tem lesão de estrangulamento, porque tem uma liberação de endotoxinas e uma severa desidratação, porque há um sequestro de fluido no intestino. A acidose, por si só, ela não é indicativa de tratamento cirúrgico, mas ela me mostra que há uma lesão severa e prolongada nesse animal. Concentração de lactato plasmático. A concentração sanguínea de lactato num cavalo saudável deverá ser inferior a 2 mol por litro, estando geralmente entre o intervalo de 0,6 a 1,5 mol por litro, tá? Esse parâmetro está sendo muito interessante e ele está sendo muito usado porque ele é um indicador de prognóstico nos pacientes de cólica. Segundo Pedrosa, 2008, os pacientes com concentrações sanguíneas de lactato superiores a 11,2 miliequivalentes por litro têm um prognóstico pior quando comparados com pacientes com concentrações até 8,3. Então, isso faz com que o clínico, né, o médico veterinário, ele esteja já em atenção, em alerta e peça esse parâmetro para ver o prognóstico do cavalo. Falando agora um pouco mais a fundo sobre a sondagem, a sonda nasogástrica ela é fundamental em equino com cólica, pois ela vai ser utilizada para auxiliar no diagnóstico, mas também pode ser utilizada para o tratamento. Ela será realizada após o exame completo do equino, ou então pode ser realizada também imediatamente no início do exame físico, caso o animal esteja apresentando dor severa ou elevada frequência cardíaca ou frequência respiratória, pois através da sondagem é possível diminuir a dilatação gástrica, permitindo ao animal um maior conforto. Através dessa sondagem também é possível identificar e avaliar o conteúdo que é removido pela sonda, observando se esse conteúdo é estomacal ou refluxo do intestino, através das suas características. É possível também avaliar o odor, verificando se é característico da alimentação do animal ou se é mais fétido, e realizar também a dosagem do pH. A sondagem ela permite aliviar sinais de dor do animal também, devido a diminuir a dilatação gástrica. Ela pode ajudar na eliminação de gases, no esvaziamento do líquido ou conteúdo gástrico, impedindo assim a ruptura do estômago. É possível também realizar a lavagem com água em temperatura ambiente em casos de sobrecarga gástricas por líquido ou alimento, sendo importante se atentar, na hora de realizar essa lavagem, na quantidade que o equino comporta, para não causar nenhuma ruptura. E através da sondagem também é possível administrar medicamentos.
Para que não acabe se tornando um procedimento doloroso ou então traumático para o animal, é importante que o médico veterinário saiba realizar a sua colocação com perfeição. Para isso, alguns passos devem ser seguidos. Para não se ter erro, o primeiro passo é medir a sonda externamente, demarcando com base na anatomia do animal aproximadamente até onde a sonda precisa entrar para alcançar certas estruturas, como por exemplo a entrada da laringe, o esôfago e também o estômago. Para facilitar a introdução, é necessário passar uma solução lubrificante em pelo menos de 10 a 12 centímetros da ponta do tubo, para reduzir assim o atrito na hora da passagem. Então, para a passagem inicial da sonda, vai ser necessário que a cabeça do animal seja flexionada, fazendo uma angulação de 90 graus, facilitando assim a entrada do tubo no esôfago. Nesse momento, percebe-se uma deglutição do animal, que vai permitir a sua entrada, e é possível observar certa resistência à passagem devido ao tônus muscular, indicando uma correta passagem do tubo. Em alguns casos, o tubo pode acabar entrando na laringe, e nesses casos o animal ele poderá indicar através da tosse, ou então o tubo ele não vai apresentar essa resistência na hora da passagem. E caso isso ocorra, o tubo ele vai precisar ser retirado, puxando para trás, e a rotação de 90 graus ela vai precisar ser corrigida. E então o tubo deverá ser reintroduzido. Um cuidado importante é o clínico ir assoprando durante o momento que ele está empurrando a sonda, para evitar traumatismos. Após sua colocação, o gás ele vai ser liberado, e caso o fluido não seja imediatamente drenado, vai ser preciso recorrer à sucção ou a uma bomba. E pode ser que seja necessário a fixação desse tubo até que a cólica seja solucionada. Para retirar o tubo, alguns cuidados devem ser realizados, como, por exemplo, é importante que seja assoprado antes da sua remoção e a extremidade do tubo ela deve ser dobrada, para que não continue havendo drenagem do fluido. O tubo, na hora de ser retirado, ele deve ser retirado lentamente e cuidadosamente, para que não ocorra nenhum trauma ou hemorragia nasal. Vamos falar agora sobre a abdominocentese, que é a técnica utilizada para a obtenção do líquido peritoneal. Ela é considerada uma prática fácil de ser realizada, segura para o animal e possui baixos custos, desde a coleta, devido aos materiais utilizados, até os exames realizados. A avaliação do líquido peritoneal auxilia na classificação do tipo de doença que está cometendo o animal e pode determinar também a severidade da lesão abdominal, além de permitir uma diferenciação entre peritonite séptica e asséptica. Nos equinos com cólica é possível também avaliar indiretamente as alças intestinais, porque quando ocorre uma hipóxia, seja por torção, obstrução ou infarto, vai ocorrer um extravasamento de células e proteínas para a cavidade abdominal, e isso vai alterar a composição normal da efusão. Quando os resultados da colheita inicial são inconclusivos ou a condição clínica do animal se altera ao longo do tempo, característica de alguma lesão abdominal, pode ser necessário realizar abdominocenteses seriadas. Os parâmetros físico-químicos avaliados são a cor, que deve ser o amarelo claro ou amarelo palha, o aspecto, que em um animal rígido é límpido, porque um aspecto turvo ele pode indicar ali que tem uma alta celularidade na amostra, a densidade e a proteína total, que são mensuradas pelo refratômetro, o pH, e também pode ser realizados exames bioquímicos, como albumina, fosfatase alcalina, glicose e até a proteína total. E é importante falar que a coleta deve ser feita em tubo com EDTA e em tubo com ativador de coágulo, que seria os tampa roxa e tampa vermelha. Isso no caso de fazer uma análise completa desse líquido. Em conjunto com os parâmetros físico-químicos, a citologia também é de grande importância, porque além da diferenciação da efusão, se é séptica ou asséptica, ela vai permitir avaliar também a gravidade, porque a composição do líquido vai alterar proporcionalmente a lesão, e essas alterações elas acontecem de forma rápida em resposta à inflamação do peritônio ou tecidos intestinais.
A contagem de hemácias e plaquetas também permite avaliar a presença ou não de um quadro hemorrágico. E o número de hemácias pode ter um valor bem elevado no líquido peritoneal em casos de lesões graves do peritônio. E essa contagem ela pode ser manual, através da câmara de Neubauer, ou por meio de um analisador hematológico, porém deve ser sempre realizado a contagem diferencial manualmente. A transudação do líquido pode ocorrer devido à obstrução do fluxo sanguíneo venoso, por obstrução linfática ou pelo aumento da permeabilidade capilar por lesão do endotélio. A efusão ela pode ser classificada em transudato, simples ou modificado, ou em exudato. Para classificar uma efusão como transudato modificado ou exudato, deve haver um aumento de turbidez, densidade e proteína, além de que deve ser observada uma intensa concentração de neutrófilos e células mesoteliais reativas na análise citológica. E ainda se for observada a presença de micro-organismo, essa efusão é classificada como exudato séptico. Nessa tabela, nós temos o comparativo entre os parâmetros em animais rígidos e em animais com cólica. A contagem total de leucócitos em animais rígidos possui uma média de 3.000 leucócitos, com uma variação de 3.000 para mais ou para menos, sendo que existem autores que consideram dentro da normalidade até 8.000 leucócitos. Os neutrófilos, na contagem diferencial, podem ser encontrados em até 75% dos leucócitos totais, com uma média de 50%. E os linfócitos podem aparecer em até 20% e ainda ser considerado normal. Na dosagem de proteínas, é considerado dentro da normalidade valores abaixo de 2,5 e na dosagem de fibrinogênio abaixo de 0,05, ambos em gramas por decilitro. Em estudo, a densidade em animais rígidos variou entre 1.008 a 1.012 e o pH entre 8,5 a 9. Nesse mesmo estudo, é demonstrado que, dependendo da enfermidade, o número total de leucócitos pode variar entre 15 e 800 mil, sendo que 90% dos neutrófilos podem apresentar granulações tóxicas ou alterações degenerativas. Em animais com cólica, houve presença de pelo menos 75% de neutrófilos e, em média, de 18% de linfócitos. A dosagem de proteína total foi acima de 2,5 e de fibrinogênio acima de 0,1. A densidade variou entre 1.022 e 1.038 e o pH entre 6,5 e 8. Agora falando um pouco sobre a palpação retal, ela é uma técnica eficiente e decisiva no diagnóstico de afecções que acometem o sistema digestório. Então, nesse sentido, ela ajuda determinando se o tratamento é cirúrgico ou não e também o seu prognóstico. É relatado que, nesses casos, o diagnóstico e a referência precoce que essa técnica permite, melhoram o prognóstico do paciente e reduz a incidência de complicações pós-cirúrgicas. Portanto, então, a técnica ela é capaz de realizar o diagnóstico específico em cerca de 75% dos casos. O método, então, se baseia no conhecimento anatômico e experiência do profissional, que faz o reconhecimento de alguma apresentação anormal dos conteúdos abdominais. Então, dessa forma, o anormal seria alguma dilatação, o posicionamento incorreto de alguma estrutura, espessura anormal, textura anormal de alguma estrutura, ou a presença de alguma massa também. Portanto, para a realização do animal é necessária uma contenção adequada, para a realização do exame é necessária uma contenção adequada do animal. Então, a contenção ela é responsável por garantir a segurança tanto do profissional quanto do animal, e ela atua prevenindo possíveis acidentes. Para realizar essa contenção, pode ser utilizados tanto métodos de contenção físico, como a peia, e também químicos como a xilazina. E ainda, durante a preparação do animal, pode ser usado envoltório de cauda para evitar que a cauda atrapalhe o exame. Então, para a execução da técnica, a cauda deve ser bem levantada, para a visualização da entrada do reto
e a mão ela deve ser introduzida com os dedos juntos, fazendo de forma que forme uma concha. E então ela deve deslizar da forma mais suave possível para evitar qualquer atrito que pode resultar em uma lesão ao animal. Chegando no polo retal, deve-se retirar com cuidado todo o material fecal que estiver presente ali. E dando sequência, né, assim que o braço for introduzido totalmente, deve-se esperar cerca de 30 segundos antes de realizar a exploração abdominal. E isso é feito para esperar que o cólon e reto relaxe um pouco. Em alguns casos, esse relaxamento não ocorre, né, de forma tão fácil, então pode-se usar a lidocaína ou um gel lubrificante com lidocaína. Dando início à exploração abdominal de fato, o exame deve ser sistemático, de forma que não escapem possíveis lesões, só que, no entanto, temos que levar em consideração que esse exame ele é limitado apenas a 40% do abdômen caudal, até nos animais menores. Ele deve ter início nas estruturas mais profundas, mas a sequência pode variar de acordo com o examinador e a sua experiência. Caso durante o exame seja observado que o animal está apresentando um pouco mais de desconforto ou dor, não é recomendado que continue, porque corre um grande risco de causar uma lesão maior ali no local, e isso vai dificultar ainda mais o exame. Então, o recomendado nesses casos seria a adoção de um outro exame que possibilite a visualização dessas estruturas. Dessa forma, uma série de afecções podem ser diagnosticadas através desse exame. Muitos deles precisam, inclusive, de intervenção cirúrgica. Dentre as afecções listadas estão alças intestinais distendidas, torção uterina, hérnias inguinais, distensão cecal, compactação de cólon, compactação de flexura pélvica, deslocamento de cólon maior, aprisionamento nefroesplênico, interólitos e corpo estranho. Também é importante ressaltar que cada afecção dessa listada apresenta uma característica anatomopatológica diferente, que ela vai poder ser identificada pelo examinador durante o exame e isso vai direcionar o diagnóstico. Então, o grupo conclui que o sucesso do tratamento e prognóstico do paciente vão depender diretamente da abordagem clínica nos primeiros momentos do atendimento. O médico veterinário tem que ser capaz de tomar uma decisão crítica e correta o mais rápido possível, mas sempre associando a anamnese com exames clínicos e laboratoriais. Essas são nossas referências. O grupo agradece a atenção de todos e estamos à disposição para tirar as dúvidas.